Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência contra a mediocridade e a estupidez. Alegrias! Está em marcha e é claríssimo e já foi denunciado várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Está em marcha a destruição da educação pública no Brasil e de todas as verbas e todas as pesquisas de ciência e tecnologia. Está em marcha um processo de transformar o Brasil apenas em fornecedor de matéria-prima, exportador de matéria-prima, exportador de commodities, e não como potência científica, tecnológica, educacional e cultural. Não é à toa que há um ataque sistemático contra a universidade. Quando Bolsonaro diz que o estudante universitário não faz nada, só faz vagabundear o dia inteiro, ele está desmoralizando o ensino da universidade e o acesso à universidade pública. Quando ele diz entre as 20 maiores universidades do mundo não existe nenhuma brasileira, o que é que ele espera? Depois de 30 anos de ditadura militar, massacrando todo o ensino, toda a pesquisa, exilando cérebros e cientistas. Agora mesmo, perseguindo Paulo Freire, demonizando todos os educadores e retirando a verba das universidades, o que é que ele espera da universidade brasileira? Por outro lado, Weintraub, o ministro da Deseducação, vem afirmando que há plantação de maconha nas universidades públicas. Desmentido até pela polícia, que foi fazer vistoria, ele continua batendo nesta tecla como forma de desmoralizar a universidade pública e o ensino público em geral. Há uma tendência clara neste governo de valorizar o ensino e a educação privada. Mas há outros interesses por trás. Curiosamente, Elizabeth Guedes, irmã de Paulo Guedes, é presidente da Associação Nacional das Universidades e do Ensino Privado. Uma espécie de Fiesp do ensino privado. E a família do Guedes, incluindo ela, tem investimentos na área do ensino à distância. E Elizabeth Guedes é uma das pessoas que mais incentivam a implantação do ensino à distância, que é a mediocrização do ensino. Porque não há uma troca, não há uma vida universitária. Não há uma pujança, uma troca de informações. Sobretudo por isso, sem contarmos outras coisas. Então temos aí um imbróglio muito bem formado, visando destruir a educação brasileira, que já não é das melhores. O nosso índice de analfabetismo é de 10%. Apenas 90% da população brasileira é alfabetizada. E destes 90%, 25% saem da escola sem saber ler. É incrível isso, meus amigos. Não sabem ler. Não sabem juntar o A com B, o B com A. E mais 30% que sabem ler não entendem o que leem. Só fazem juntar as palavras e as sílabas, mas não conseguem juntar o raciocínio com o que estão lendo. Para vocês verem o nosso baixo nível de ensino básico, que é o principal formador da cultura, da inteligência e da educação nacional. A Coreia do Sul investiu pesado em educação, não é à toa que é uma das potências industriais, culturais, tecnológicas e científicas do mundo. Aqui não. Aqui foi cortado 30% do orçamento das universidades públicas. Foi cortado 30% do Fundeb, do Fundo Nacional de Educação de Base e da Formação de Profissionais. Quer dizer, retira-se a verba da educação de base das nossas crianças, que já não aprendem muito, que as escolas já estão precárias, que os professores ganham um salário ínfimo, desvalorizados profissionalmente, desvalorizados no salário, sem cursos profissionalizantes, sem melhorar a qualidade profissional dos professores, da formação de professores. Isso é o ataque ao Fundeb. Há o ataque ao orçamento das universidades, precarizando as universidades. Ou seja, a universidade privada vai ter mais condições de oferecer melhores ensinos, melhores professores e mais equipamentos do que a universidade pública. Tudo isto é maligno,
Tudo isso tem um único objetivo: fortalecer o ensino privado, o lucro, a ganância. E o Estado tirar o corpo fora na sua obrigação, que é dar uma educação de qualidade a todo o povo brasileiro. E se você desmoraliza tudo isso, a educação fica uma porcaria. Eu mesmo, quando jovem, estudei em colégios públicos, em colégios da rede estadual. Os melhores professores do Rio de Janeiro trabalhavam na rede estadual pública de ensino. O Colégio Pedro II é exemplar na formação de professores e de alunos. Tudo isso está sendo destruído neste governo, com este ministro da Deseducação, que só se interessa em denunciar plantação de maconha nas universidades e chamar senhoras de éguas desdentadas e sarnentas. Ele não apresenta um projeto de educação. Não apresenta porque faz parte de um governo vulgar, de um governo medíocre, de um governo estúpido. É uma junção de mediocridades que a gente não sabe de onde vem. Tudo isso provavelmente foi parido do ventre de Olavo de Carvalho, mas esse homem então é um gênio, porque parir tantas mediocridades, haja ventre. O ministro da Deseducação, Weintraub, foi chamado na Câmara, diante de uma comissão, para se explicar por que tinha maconha na universidade. E não falava outra coisa a não ser denunciar a maconha na universidade e outras bobagens. E não falava sobre o projeto educacional. E não falava a que veio, a não ser para dizer besteiras. Vai mal o país, vai muito mal. Porque uma geração, a cada 5 anos você tem uma geração nova. Uma geração formada na deseducação vai se refletir nos próximos 20 anos na nossa cultura e na nossa educação e na formação de cientistas e de técnicos no Brasil. Mas isto a grande massa não percebe. A grande massa não percebe o prejuízo que está sendo causado ao país com o corte de 30% na educação, com o corte de 30% no Fundeb, com a não formação, melhoria profissional dos profissionais de ensino no Brasil, com a valorização dos profissionais de ensino no Brasil. E ainda vem com essa história de escola sem partido. Aí então que não se ensina mais nada, não se discute mais nada, porque o professor não sabe mais o que vai falar em sala de aula. Até porque vai ter pequenos ditadorzinhos, dedo duros, gravando tudo que ele está falando e levando, olha aqui, ele falou isso. O que ele falou não é contra, não é política. Vocês imaginem o que é você dar aula com pequenos ditadores, com pequenos Mussolinis presentes, com jovens neofascistas gravando tudo que você está dizendo. Como é que pode criar uma educação e uma cultura num país como este? Neste nível. É lamentável que depois de um Paulo Freire, de um Darcy Ribeiro, do próprio Haddad como ministro da Educação, a gente tem um Weintraub, um nome que não se consegue nem dizer, como ministro da Deseducação. Vai mal o país, vai mal. Mas apesar de irmos mal, nós estamos juntos. Um abraço. Tamo juntos.